Olá, eu sou o Duda Teixeira e esse é o 16º podcast Latitude. Todo sábado, às 6 da tarde, nós estamos aqui conversando sobre os principais fatos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira. Aqui me acompanhando, como sempre, Rogério Ortega. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Duda. Lembrando sempre que Latitude é um podcast para situar você no mundo. E ele está com vinheta nova, apresentação nova, tudo bonitinho. Espero que vocês gostem do nosso novo layout. O Ortega, que trabalha no Antagonista e também assina as colunas do Rui Goiaba na Cruzoé. Bom, hoje nós vamos ter dois assuntos. Nós vamos falar de Turquia e vamos falar de Israel. E para falar sobre esses dois assuntos, a gente convidou a historiadora Monique Sochachevski. Monique, seja bem-vinda ao programa. Bem-vinda, Monique. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A Monique ela é doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas e é professora do IDP em Brasília. E é uma pessoa que está bem focada, conhece bastante aí de Oriente Médio. Monique, começando pela Turquia, então a gente teve a definição do candidato da oposição que vai enfrentar a gente chama aqui de autocrata, né? O autocrata Recep Tayyip Erdogan. Você acha que a eleição está marcada para 14 de maio? Você acha que tem alguma chance do Erdogan se dar mal nessa? Olha, eu vou pedir desculpas por ter morado na Turquia e me dedicar tanto, eu vou falar em turco, o nome dele é Erdoğan, né? Esse G com tio em turco é uma letra muda, então como se fosse um H, né? Então o Recep Tayyip Erdoğan, né, que eu acho que é correto chamar autocrata, quer dizer, é a figura que está no poder há mais tempo na Turquia, ele já passou o período de Atatürk, né, o fundador, ele assumiu... Ele foi eleito em 2002, está no poder desde 2003, no primeiro momento como primeiro-ministro, né, e agora como presidente. É um caso, né, como a democracia morre, no sentido de usar todos os mecanismos da democracia e se fortalecer, né, no poder. É importante frisar que uma parte significativa da população mais conservadora, da Anatólia, gosta muito dele, ele tem uma parte, né, isso é sempre importante quando a gente vê essas figuras, né, inclusive acha que ele fez muito pelo país, em termos econômicos durante o momento, né, e tudo mais, né, então você tem historicamente esse povo que sempre fechou com ele, e também, quer dizer, ele tendo o governo, né, enfim, foi enfraquecendo a imprensa, foi enfraquecendo, né, os opositores, eventualmente alguns estão até presos ou fora do país. Isso fez com que, né, o Erdogan ficasse muito forte politicamente, né, com seu partido, que é o AKP, em português, e parece que, né, enfim, teriam as eleições problemáticas. O primeiro ponto que estava chamando a atenção das pessoas no ano passado, né, era a economia, uma inflação altíssima, né, e uma série de questões econômicas, mas o grande ponto agora, e que muitas pessoas achavam que podia inclusive haver como fala, um postpone, um adiamento das eleições, foram os terremotos. Então estava se discutindo, ele inclusive, né, estava falando, pedindo uma espécie de adiamento das eleições para poder reconstruir e dar atenção àquelas 11 províncias da Turquia atingidas. Pela Constituição turca só poderia fazer isso se tivesse guerra, não é o caso, então hoje saiu no TRT, né, que é um dos canais oficiais, né, do governo turco, de divulgação, né, do governo turco, que as eleições de fato vão acontecer no dia 14 de maio. Então a gente tem o Erdogan com toda a máquina por trás, né, como um opositor, e dessa vez, né, pela primeira vez a gente tem, historicamente nas eleições anteriores, né, a gente tem o Erdogan e a oposição, né, todo mundo, a oposição odeia o Erdogan, mas sempre se odiou entre si. Talvez a grande novidade dessa eleição é uma unidade nessa oposição, o chamado Table of Six, né? Eles chegaram à conclusão que a figura que vai concorrer é o Kılıçdaroğlu, né? Um político, o líder do DRP, um servidor público, uma figura que muitos falam que pode dar um bom presidente, talvez não seja um bom candidato, né? Ele não é exatamente... Dele, né? Oi? A gente vai pôr a foto dele aí. Isso, ele talvez... do Erdogan. Isso, se chama Kemal Kılıçdaroğlu, que é o Kaká, né, como ele normalmente é chamado. Ele não é exatamente uma pessoa muito carismática, mas, enfim,
o prefeito de Istambul, depois a gente pode falar sobre ele, seria a pessoa mais carismática, né, e talvez com mais chances, mas fechou-se na figura dele. Então você tem os 6 partidos do Table of Six, né, de inclusive ex-aliados históricos do Erdogan, como o Davutoglu, né, estão apoiando ele, e inclusive nos últimos dias partidos como o HDP, que é um partido muito forte ligado aos curdos, partidos de esquerda, têm fechado com ele. Então, assim, a novidade é que talvez nessa eleição de 14 de maio, pela primeira vez, essa oposição, que muitas vezes foi rachada entre si, né, o partido de AKP e os curdos historicamente sempre se pegaram, talvez percebam que já deu, né, de Erdogan, e sobretudo o impacto dos terremotos, a gente pode falar sobre isso, está muito vivo, né? Então, sim, 14 de maio eleições, sim, Erdogan de um lado, Kılıçdaroğlu, é assim que fala o nome dele em turco, Kemal Kılıçdaroğlu, como enfim, o opositor, né, trazendo com ele todos os partidos praticamente da oposição. Monique, o que eu ia te perguntar mesmo sobre os terremotos recentes, mataram mais de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria, das quais 45 mil em território turco. Em que medida a tragédia pode, não só no sentido influir nas eleições, não só no sentido do adiamento delas, como de favorecer um candidato ou outro. Talvez o Erdogan, que é o líder do Estado turco e é o líder da ajuda às províncias atingidas. Outra coisa que me intriga um pouco é como um autocrata como o Erdogan, que está no poder desde 2003, para usar uma expressão de gíria, largaria o osso assim tão facilmente, porque ele, inclusive, mudou a legislação, fez mudar a legislação em 2014 para dar mais poderes ao presidente e ele ser o presidente, que é o cargo que ele ocupa desde então. Então, 2 coisas. Em que medida o desastre, a tragédia humanitária enorme que se abateu sobre a Turquia pode influir na campanha de um candidato ou de outro, mais especificamente, desculpem, do Erdogan, e se ele aceitaria, se ele que é um autocrata, afinal, aceitaria uma eventual derrota assim tão facilmente. Bem, vamos lá. Em relação aos terremotos, né, quer dizer, os terremotos que aconteceram no dia 6 de fevereiro, com aftershocks, e ainda estão acontecendo, uma das ações do Erdogan era tentar correr, e talvez por isso ele quisesse adiar, né, para reconstruir aquela região afetada. São mais de 200 mil edifícios colapsados, e isso por si só já tem várias questões por trás, né? Por que que uma região, a Turquia, todo mundo sabe que é uma região de terremotos ali, né? A região da Anatólia, historicamente tem terremotos, todo mundo sabe que existe a princípio uma legislação que era para ser rigorosa, né, e seguida a respeito, né, de prevenção de terremotos, né? O terremoto de 1999 foi um grande marco, inclusive muitos entendem a ascensão do Erdogan, né, com o Partido Justiça e Desenvolvimento, justamente por conta da má gestão dos governos anteriores, né, com o terremoto de 1999. Então, né, não é uma novidade que haja terremoto, aconteceu e foram esses números. É muito difícil a gente saber, oficialmente de turcos são 46 mil, mas é muito difícil. Da Síria, então, é praticamente impossível você saber o número aos certos. Então, isso sim, né, está impactando. Primeiro, quer dizer, não é uma novidade, né? A narrativa, se você pega a mídia ligada ao governo, né, e a mídia de maneira geral, que tem uma autocensura muito grande na Turquia, era como se fosse, chamando cientistas para falar, não, mas esses foram fora de série, ou, né, uma coisa de Deus, né, tentando atenuar o que claramente tem um dedo ali de má gestão e de má previsão, e, enfim, nesse sentido. Então, e aconteceram essas 11 províncias atingidas, em grande medida, é um bastião, né, de eleitores do Erdogan, e a percepção de todo mundo, mesmo aqueles que ficam cuidadosos, né, em falar com a mídia por muito medo, é de que o governo não compareceu, né, que as pessoas, muito comum, elas falaram de ter que cavar com a própria mão, aquela foto que viralizou do pai segurando a mão da filha morta, era muito simbólica, porque o tanto de gente escutava, né, os parentes embaixo dos escombros e não conseguia salvar, porque não tinha equipamento e nenhuma ajuda chegava, né? A gente viu que mais de 90, quase 100 países, né, mandaram
sim, o próprio Brasil, né, mandaram missões e houve sim ajuda, cachorros que conseguiram, né, localizar pessoas e aqueles milagres de depois de 6, 7 dias, mas de uma maneira geral a percepção são várias camadas, né, de que primeiro não era para ter acontecido aquele grau, né, de destruição numa região que todo mundo sabe que tem terremoto e que a princípio tem uma legislação em que medida não há uma corrupção ou uma má gestão por trás. Depois, quando acontece, não chega ajuda, e essa região que aconteceram os terremotos é uma região de muita. Tem muitos turcos étnicos, mas você tem muitos curdos, tem muitos alevis, né, que são seguidores de um ramo do Islã que não é sunita, tem muitos refugiados sírios, então há acusações por parte de ONGs que a ajuda que chegou escolhia, né, seria primeiramente para os turcos étnicos. Então, assim, só para narrar para vocês o grau de complexidade que está tendo ali, né, especificamente nessa região, e a percepção das pessoas, né, de que, poxa, votamos no Erdogan, né, no partido, né, enfim, nada comparece, ninguém chegou. Inclusive, alguns prédios, teve um caso clássico em Hatay, né, do condomínio Renaissance, onde morreu um jogador de futebol de Gana, 750 pessoas morreram, que era um prédio de 2019, que a princípio seria a coisa mais moderna, as pessoas foram para lá justamente se achando seguras, e Hatay, em especial, uma cidade histórica, né, ali a Antáquia, né, antiga Antioquia, totalmente destruída. Então, eu estou falando isso, a gente está falando ali dessa região atingida, mas a Turquia como um todo é uma região de terremoto. Então, a percepção de muitas pessoas, todo mundo está ligando para o pai, para o filho, para ver qual é, né, se seu prédio está seguro. Então, por mais que o Erdogan diga que vá reconstruir e tudo mais, e que, né, enfim, está recebendo ajuda internacional, parece que alguns dias atrás a Arábia Saudita se comprometeu a passar 5 bilhões de dinheiros, eu acho que dólares, né, para a Turquia, quer dizer, é praticamente, nesse meio tempo, até as eleições, é praticamente impossível você mostrar algum grau de serviço. O terremoto está muito presente e vai ser o ingrediente, na minha avaliação, que vai perpassar, e já está perpassando, né, os debates em torno das eleições. Então, e com isso, um dos primeiros feitos do Kılıçdaroğlu, né, foi, que é o líder da oposição que é o candidato, ele foi para a região, né, ele foi visitar, isso foi muito importante, não só ele, como os 2 prefeitos das maiores cidades da Turquia, que são do partido dele, que é o Imamoglu e o Yavaş, né, o Ekrem Imamoglu. Então, assim, dito isso, o terremoto é um tema muito importante e, inclusive, muitos especialistas estão dizendo que mesmo que o Erdogan corresse para reconstruir, o que não daria, né, até as eleições, ainda estão acontecendo aftershocks, então não dá para reconstruir, é muito complicado, né, não é seguro. Então, em relação às eleições, são muitas camadas aí, mas eu responderia dessa forma. Em relação ao Erdogan largar o osso, né, usar o termo popular, essa é uma questão, estava conversando até com pessoas, né, da diplomacia, né, estava apontando, falou, olha, se eu fosse vocês, eu faria aí um cenário, né, como é que o Brasil lidaria, né, com o novo governo. Acho que tem que estar, né, tem que estar no cenário, sim. Acho que, né, inclusive como defensores da democracia, gostamos, né, defendemos mudanças de regime, mas de regime por dentro, né, quer dizer, os turcos elegendo, né, mais de 20 anos de um governo que fez muito, eu sempre friso, eu morei na Turquia em 2010 estudando lá, eu sou fruto um pouco, né, de uma abertura da academia, né, de turismo, a gente vê nas novelas, séries, né, a Turquia tem um papel muito grande no mundo, isso é fruto em grande medida das políticas, né, do próprio Erdogan, tem muito mérito, eu sempre falo isso, né, mas é uma pessoa que está há muito tempo no poder, e que eu acho que é muito parecido, a gente já levanta a bola até para depois falar do Bibi Netanyahu, é a autoimagem dele de que ele é essencial para o país, né. Há quem compare ele a um sultão califa, eu acho que o Erdogan é mais pragmático, né, do que isso. Se ele tiver que se aproximar da Europa, com quem for, né, como, por exemplo, ele se afastou dos curdos e do Hizmet, que eram aliados iniciais, para se aproximar da extrema-direita, ele faz qualquer coisa para sobreviver no poder. Então, eu acho que ele, né, não quer largar o osso nesse sentido dele acreditar piamente que ainda tem muito a que fazer, e muitas pessoas acham isso, mas essa democracia disfuncional, né, esses problemas a Turquia tem muitos problemas, não é à toa que é um grande caso, mas existe a chance de, através das eleições, ele perder, e eu acho que a pressão internacional, enfim, pode ser muito forte e ter, de fato, uma transição, inclusive por parte
né, do próprio sistema político turco. Mas, enfim, demorei muito na resposta, iria por aí. Tá ótimo, detalhado. Mas interessante esse seu ponto de que ele se vê como essencial, né, e vai fazer todo o possível, mas é claro que aquilo que ele pode fazer nesse momento não tem muita coisa, né? Você falou 200.000 edifícios colapsados, né? Isso é demais, né? Isso aí é muito difícil. Só um parêntese, porque é muito difícil você ter informação confiável sobre a Turquia, né? Enfim, mais de 90% da mídia, enfim, tá nas mãos do poder. É interessante, eu sempre falo, né? Você vê que imagem eles querem passar. Se você segue TRT ou Anadolu, que são as agências oficiais, é isso que eu falei para vocês, né? É a coisa de Deus, né? São os cientistas falando que aquele terremoto foi, né? O do maior da história, nunca antes visto, mostrando que estão sendo construídas, né, que eles estão chamando de container cities, né, quer dizer, para abrigar os refugiados, né, que o governo está, inclusive, usando os alojamentos das universidades, né, que aí dá 2 coelhos com uma cajadada, só tira os estudantes, né, de um ativismo e abriga pessoas, enfim, a narrativa oficial é um pouco essa. Então é muito difícil você ter informações. Eu sigo o Turkey Recap, que é um grupo de jornalistas estrangeiros que moram na Turquia trabalhando para Reuters, para agências estrangeiras, mas eles têm uma newsletter. Na minha opinião, enfim, é melhor, né? E aí você tem esses números, que tudo que eu falei, assim, que a gente acredita, mais ou menos 200.000 prédios, casas. E aí você tem também, não só, né, essas casas que eu falei, que esses prédios que pode ter corrupção, de que, né, enfim, como é que eles foram construídos daquela forma, até ser uma região de pessoas mais humildes, que constroem suas casas com as próprias mãos, né? Então, enfim, eu dei essa viajada toda para falar para vocês da dificuldade que a gente tem, em geral, né, ainda mais a partir do Brasil, que não tem tanta tradição, em ter informações do país como um todo, né? Isso é um pouco assustador. Interessante. E agora, Monique, além da questão da opinião, da oposição estar unida e de ter esses efeitos do terremoto, eu lembro que tinha uma questão econômica também. Eu não sei que pé que está isso, porque aqui no Brasil, enfim, por questões nossas, aqui essa coisa do Banco Central ter que baixar juros e tal, falou-se muito do não exemplo turco, né? Que lá o Erdogan super meteu a mão no Banco Central nessa ideia de que não, mas os juros não têm efeito na inflação, então pode baixar os juros à vontade que não vai ter impacto nenhum, né? Isso daí, enfim, teve, né? Como é que você sabe como é que estava lá? Olha, eu não domino esses detalhes, né, econômicos mais amplos, mas sim, né, o Erdogan é formado em economia pela Marmara University, né, enfim, e teve, pois é, e muitos falavam que era uma forma heterodoxa de lidar com o Banco Central, com a questão dos juros, né, enfim, mas de qualquer forma, o panorama econômico era a maior preocupação antes dos terremotos, né, porque quando o Erdogan chegou ao poder, a Turquia estava numa crise econômica muito grande, e ele fez muitas reformas e que, né, colocou a Turquia no que seria, né, um bom caminho ali de crescimento, né, de empresas turcas going global, né, a Turkish Airways, em turco é THY, né, Türk Hava Yolları. Antigamente eles chamavam de They Hate You, que era uma companhia que era muito ruim, e, enfim, fez parte de várias iniciativas do governo de fazer empresas globais, de tentar, a gente viu na diplomacia, inclusive, se aproximando do Brasil, né, o turismo. Então, muitos feitos, né, enfim, de fato, trouxeram, né, enfim, inclusive opositores a ele, né, votaram nele num primeiro momento, mas nos últimos tempos a economia está vivendo ainda, né, um momento muito, muito complicado, né, inflação de 55%, e ele estava buscando alternativas, né, enfim, de como, perdendo inclusive investimento estrangeiro. Então, uma das razões pelas quais eu estou bastante curiosa em relação a isso, né, está se voltando para o Golfo, né, o MBS, como eu falei, né, com essa doação, tem a ver com uma ajuda externa imediata para tentar
minimizar, né, as questões econômicas e, enfim, pelo menos no período das eleições. Mas isso é muito complicado, porque ainda teve guerra na Ucrânia, enfim, a Turquia tem relações históricas importantes, tanto com a Ucrânia quanto a Rússia. São várias camadas, tanto de disfunções internas, quanto o ambiente internacional não está muito favorável, né? Então, antes dos terremotos, todo mundo falava que a economia podia ser o calcanhar de Aquiles. Agora, certamente, o terremoto barra economia, porque, obviamente, 11 províncias impactadas e precisando de muita injeção de recursos. Você sabe quantas províncias tem no total? Não sei, sabe que eu não sei? Depois a gente pode checar para citar, né? Mas o Sudeste é uma região muito simbólica, né? Dessas misturas todas, inclusive muitos refugiados sírios. Tá. Ortega, você tem mais uma pergunta sobre Turquia? Sobre Turquia, não. Eu acho que talvez a gente já pudesse entrar na parte Israel da conversa, se a Mônica não quiser completar. Tem uma questão que eu lembro, você falou que em 2010 você estava lá, né, na Turquia, e a Turquia estava nesse momento de crescimento e de estar dando certo. E aqui no Brasil se falava muito de que a Turquia era um exemplo de democracia num país muçulmano, né? De um Estado laico num país muçulmano. E o Erdogan meio que mudou isso, né? Assumindo um discurso religioso para si, que não era comum, né? E nós vamos passar para outro assunto, que é Israel, que também tinha essa ideia de que era uma democracia ali encravada no meio do Oriente Médio, né? E acho que laica e tal, Olha, eu vou começar falando que eu acho que as democracias, de uma maneira geral, no mundo, estão vivendo, né, crises. Não é à toa que tem esse livro, né, Como as Democracias Morrem, do Ziblatt e do Levitsky, que eu acho que tem que ser atualizado, né? Não por acaso eles vão dedicar boa parte do livro aos Estados Unidos. As disfunções da democracia americana ficam claras a cada eleição, né, num país que é, de certa medida, né, um modelo para muitos. Quando a gente vai chegando, né, no Oriente Médio, enfim, as chamadas democracias do Oriente Médio, muitos, né, a gente falava sobretudo de Turquia e de Israel. Obviamente, é muito importante que ambos nascem com muitos problemas, né? Atatürk não era exatamente um democrata. Quando ele cria a Turquia, né, vai ser o pai fundador da Turquia em 1923, ficou no poder até a morte dele em 1938. Ele vai fazer muitas reformas, a gente chama das reformas de Atatürk, reformas kemalistas, né? Vai fazer da Turquia, que nasce dos escombros do Império Otomano, há exatamente 100 anos. É muito importante essa data, tá? Porque essas eleições desse ano têm esse peso também. Né? Por que o Erdogan não quer soltar o osso? Porque também é aquele que está. Não é que ele passou o tempo de Atatürk no poder, no centenário ele pode estar se mantendo no poder. Né? Então, o Atatürk vai ter, quer dizer, a ideia de ser moderno, de ser secular, de seguir, inclusive, né, um modelo jurídico inspirado na Europa. Né, vai, apesar de maioria muçulmana, né, um país de 98%, 99% da população muçulmana oficialmente laico, vai mudar os dias, né, o domingo, o final de semana, vai abolir o califado em 24. Então, né, quer dizer, esses marcos, né, de Atatürk, muitos falam, é um projeto, né, interessante quando você olha do Ocidente, mas em grande medida foi quase que autocrático, né? Você abolir o véu na época, né? Enfim, foi muito complicado, né? O que a gente tem hoje, né, desde que o Erdogan chegou ao poder, quando ele concorreu inicialmente, ele não falava que ele era islamista, ele falava que ele era democrata conservador. E muitos falavam, por que pode ter partido democrata cristão na Alemanha? Por que você pode ter democracia com religião na Europa e não pode ter no Oriente Médio? Então, em que medida ele era tido por muitos como um exemplo, né? E mesmo no pós-11 de setembro, uma ideia de um Islã pacífico, né? Enfim, conjugado com tecnologia, universidades, as universidades na Turquia são incríveis, enfim. Então, parecia que a Turquia, né, era esse modelo. Israel é um país que nasce já com muitos problemas, nem vamos falar do conflito com os palestinos, mas nasce em 48, eu sou judia, né? Então é um sonho da diáspora judaica desde 70 depois de Cristo, quando teve a destruição do Segundo Templo, os judeus se espalham pelo mundo todo, né? E tem um sonho, quer dizer, inicialmente era um lugar, né? Todas as sinagogas são voltadas para Jerusalém, no casamento você quebra o copo lembrando que não existe mais o templo, não existe um nacionalismo judaico. O nacionalismo judaico é na época dos nacionalismos, né? Vai derivar ali no final do século XIX, início do século XX, Theodor Herzl, né? Enfim, um judeu
nascido em Budapeste, que viveu na Hungria, totalmente assimilado, ele começa a perceber ali que existia o antissemitismo, era a época dos nacionalismos, e congrega, não é só ele, tá? Tem várias pessoas pensando o que seria um Estado para os judeus, e esse Estado, de fato, como eu falei, nasce em 48. Inicialmente, a narrativa né, que vai perdurar nos anos iniciais de Israel, com o pai fundador de Israel, que é o Ben Gurion, que, né, até os anos 70, em grande medida, depois começa a direita a chegar, era também, quer dizer, apesar de judaico, laico, moderno, né, enfim, judaico-democrático. Nos anos 70 começa a mudar um pouquinho quando o Begin chega, e desde então não é um raio em céu azul que está acontecendo agora, tá? Vai mudando, inclusive, a demografia, né? Então, quando a gente chega agora, né, no que seria a crise israelense, alguns analistas falam que do que a discussão que está é se esse Israel Ashkenazi, né, que literalmente dos judeus, né, europeus, mais secular, ele está totalmente em crise, né? Em que medida, se as reformas passarem, vai ser um Israel judaico, né? Religioso. Tem gente que chama de israelistão. Eu acho preconceituoso usar esse termo, mas eles querem dar a ideia de que pode ser um país mais fanático. Então, só para comparar a Turquia e Israel, é interessante frisar que enfim, mesmo os projetos tidos, né, como democráticos sempre foram meio de deixar de lado uma parte significativa da população, nos dois casos os religiosos. No caso da Turquia, né, os religiosos muçulmanos, no caso de Israel, os religiosos judeus mizrahim, de origem oriental. Acho que eu comecei aí, né? Nossa, tá ótimo. Eu queria que você... duas coisas, Monique. Primeiro, que expandisse um pouco essa comparação do Erdogan com o Netanyahu, no sentido do pragmatismo dos dois e do que os dois parecem topar tudo para conseguir se manter no poder. No caso do Netanyahu, parece essa recente aliança com a extrema-direita israelense, religiosa, que permitiu que ele voltasse ao poder agora em dezembro. Então, eu queria que você comparasse um pouco os dois como personalidades políticas. E, em segundo, acho que a gente já pode entrar na história da reforma do judiciário que ele propôs e que está provocando protestos que estão entre as maiores manifestações de rua que Israel já enfrentou. Um dos pontos mais polêmicos da proposta, segundo nós lemos aqui, é que o parlamento de Israel poderia anular, dissolver, enfim, decisões do Supremo por maioria simples, né? O que parece uma intromissão extraordinária do Legislativo, que já tem grandes poderes, em competências do Judiciário. Então, é uma pergunta meio que em duas partes, né? A comparação das personalidades políticas do Erdogan com o Netanyahu, e que você detalhasse um pouco mais o que essa proposta de reforma e como ela fez com que a sociedade israelense se mobilizasse contra, ao ponto que nós estamos vendo com milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas nas ruas. Vamos lá, Bibi e Erdogan, para mim, é quase que a comparação que eu faço diariamente, né? Eles são muito parecidos no sentido de serem raposas políticas que se reinventam, né? Eu falei o Erdogan, né? Na realidade, o Erdogan vem de uma militância como da juventude, né? Universitária, com os islamistas, foi jogador de futebol, mas depois seguiu pela política, estudou economia, né? E ascendeu e foi prefeito de Istambul. Isso é muito importante na história do Erdogan, porque ele sabe o peso que a prefeitura de Istambul tem, por isso que ele tem medo do Imamoglu, né? Foi preso. No caso do Erdogan, eu acho que a prisão é um marco muito importante. Há quem diga que ele foi condenado a 10 meses, os 4 meses de prisão que ele arquitetou a volta dele com uma narrativa. Aí você tem essa discussão, né, de que ele tinha uma narrativa mais democrática com um projeto autoritário por trás, ou se o que acabou acontecendo foi que no dia a dia ele percebeu que ele podia ficar cada vez mais autoritário. Mas, enfim, e uma figura que, como eu falei, vai se aliando a diversos aliados para se manter e, né, vamos ver o que vai acontecer no dia 14 de maio. O Benjamin Netanyahu, é muito importante frisar, ele é filho de um historiador israelense, o Ben-Zion Netanyahu, que não conseguiu fazer muita carreira nas universidades israelenses, então morou nos Estados Unidos, então o Bibi fala, o apelido dele, né, fala inglês fluente.
Ele se formou no MIT, fez pós-graduação no MIT, ele foi da Sayeret Matkal, que é a elite da elite das forças especiais, né, em Israel é muito importante o que você faz no exército. Ele é irmão de um herói nacional, né, o Yoni Netanyahu, o irmão dele, foi um dos poucos, se não o único morto na Operação de Entebbe. Tem aquele filme do... esqueci o nome, tem um cineasta brasileiro que fez um filme, 7 Dias em Entebbe, que conta essa história, né? Então, assim, o Bibi, ele tem toda uma trajetória, chega ao poder nos anos 90, fica um tempo, depois, mais uma vez, ele passou o Ben Gurion no poder, e ele está por trás de um dos grandes feitos de Israel, que é essa narrativa de Startup Nation, né? Quer dizer, pensar todo esse ecossistema de inovação. É óbvio que tem outras figuras por trás, né? Enfim, o sacode que Israel levou na Guerra de 73 está por trás, da Unidade 8.200, eu não vou me alongar aqui, mas, né, de pensar o Estado, a academia, as empresas, né? Enfim, esse ecossistema, tanto para dentro de Israel como também para fora. E é impressionante, um paísinho de 9 milhões de habitantes incrustado no Oriente Médio, como tem, a gente fala quase que todo dia de Israel, em parte, né, porque a gente usa também o Waze e enfim, né, e muitas coisas da vida. Então, o Bibi, ele de fato tem esse grande efeito, e aí vai chegando, quer dizer, ele também, eu acho que a autoimagem dele ficou muito claro agora, que ele está em Roma, o bicho está pegando, desculpa o termo, né, em Israel, todo mundo está falando, né, a Medina Boeret, Sara Mistaperet, eles estão falando o país está pegando fogo e a Sara está se penteando, porque ela estava no salão de beleza. A população israelense, a narrativa, e muitos desses manifestantes, é como se eles estivessem dissociados da rua. Né, eu tive a oportunidade de participar de um debate com Dan Shapiro, que foi embaixador dos Estados Unidos em Israel, quando eu trabalhava no SEBRE, e ele falou isso, né? Eu falei, como é que é conviver com o Bibi? Ele falou, a autoimagem dele é de que ele é muito importante para a história de Israel. Então, ele realmente acredita, ele fez muita coisa, né? Mas acho que esse é um componente importante, mas só que ele tem 4 processos por trás. Então, no caso específico dele, diferente do... O Erdogan já foi para a prisão. Né, e não quer voltar para a prisão, em que medida a prisão estava por trás do projeto político dele. Né? O caso do Bibi é que ele não quer ir para a prisão. Então, a interpretação, né, depois de deixar o país num looping de eleições, ele podia tranquilamente, ele já tem mais de 70 anos, ele podia tranquilamente se aposentar, falar, já fiz muito pelo país, que venha uma nova geração, que seria, né, quem pensa num legado e tudo mais. Só que ele pode ir para a prisão. Então, essa articulação está por trás, né, eu sei que é feio falar isso, né, essa mudança, Maperra Mishpatit, que eles falam revolução no judiciário, está por trás de uma tentativa de mudar o judiciário que engloba várias agendas. Muitos falam que a forma como o judiciário atua em Israel é complicada, mas isso tem a ver não só com Bibi, como o Aryeh Deri, que é um ministro do Shas. Né? Então, assim, num primeiro, dei uma viajada aqui histórica, desculpa, né, mas eu acho fascinante comparar o Bibi com Erdogan, sobretudo quando a gente bota a prisão. Em algum momento eu quero pensar também o que foi a prisão do Lula no impacto político, mas eu abri aqui um grande leque. Né? Então, comparei aí as personalidades, né? Eu, pessoalmente, sou bastante crítica dos dois, tá? Eu sou mulher, eu sou acadêmica, no caso da Turquia eu sou judia, tem antissemitismo por trás, do Bibi eu sou democrata, eu acho que ele está cada vez mais autocrata também. Mas, dito isso, que eu pessoalmente critico a eles são figuras políticas muito importantes que ambos bypassaram os pais fundadores dos países, com muitos feitos, mas também com desfeitos. Quando a gente vem agora para a reforma do judiciário, a forma como Israel nasceu, e aí o Ben Gurion tem culpa no cartório, né, pela declaração de independência de Israel, pelas discussões com a ONU, Israel deveria ter uma constituição, né, uma Ruká, e não teve. Tá? O que Israel tem são leis básicas, e falar mais para frente a gente discute. E aí não discutiu, no começo dos anos 90 discutiram, não foi adiante. Então, em grande medida, Israel é um país muito pequeno, não vai ter Senado. Então, o que você tem? O que seria, né, o presidente mais simbólico, o primeiro-ministro, o parlamento e o judiciário. Sendo que o primeiro-ministro e o parlamento é coalizão, quer dizer, a forma como eles atuam é conjuntamente. Então, mesmo o executivo e o legislativo não tem tanta diferença. Então, em grande medida, quem estava fazendo checks and balances, com muitos problemas, né, é a Suprema Corte. E aí há uma interpretação de grupos, né? Você tem o Simcha Rothman e o Yariv Levin, né? Que são da elite política, que
quer dizer, o Bibi e o Aryeh têm, em grande medida, essa agenda ali, que, em grande medida, é mais pessoal do que pensar a reforma em si. Né? Mas você tem figuras que acham que tem que mudar. Muitos discutem que tem que mudar, passaram algumas legislações complicadas, só que a partir do momento que passa essas leis, né, que já tem que passar em 3 rodadas no parlamento, já passou uma primeira, elas se instituem. O Yuval Noah Harari, que agora saiu do armário político e está falando o tempo todo, né, de que o que eles estão falando é o seguinte: nós temos bom senso, porque você não tem mais um checks and balances oficial, né, institucionalizado, de que a Suprema Corte pode cortar um pouco o que pode ser, né, uma medida mais autocrática do parlamento. Então, enfim, e isso está gerando críticas variadas, inclusive impressionante, não só o número gigantesco de pessoas nas ruas, né? Enfim, um país de 9 milhões de habitantes, na última, falando de mais ou menos 400 mil pessoas, eles têm feito as manifestações no Motzei Shabbat, depois do Shabbat, no sábado à noite, mas durante a semana, inclusive o Bibi ontem tinha que embarcar para Roma, não sei se vocês viram, pararam o trânsito, ele teve que pegar um helicóptero para poder ir para o aeroporto e embarcar para Roma. Pilotos tiveram dificuldade de conseguir piloto. As pessoas estão nas ruas, estão gritando, estão fazendo o escracho na casa do lado das casas de ministros, de pessoas envolvidas. É realmente assim, tá? Eles estão, como eu falei, a história da Sara, né? A esposa do Netanyahu foi para o salão, praticamente ficaram em volta do salão gritando contra ela. Ela é uma figura que as pessoas não gostam. Tem essa imagem de que eles gostam de gastar dinheiro, quando, né, enfim, não estão preocupados com a situação do país. Mas o que eu queria pontuar, antes da gente passar para a próxima pergunta, é que a gente tem militares. Israel, a essência de Israel são militares, falando: eu não vou fazer miluim, quer dizer, eles são reservistas. Né? Por quê? Para esses colonos, né, enfim, para defendê-los. Então, você tem não só também pela insegurança jurídica, mas também para defender o que seria essa coalizão de extrema-direita. Então, você tem militares de diversas patentes se colocando, diplomatas, jornalistas super respeitados. O Ben Caspit, do Al Monitor, está fazendo campanha aberta. Historiadores, que o Yuval Noah Harari, gente, ele é um historiador de Big History, ele não fala de política a princípio. Ele começou mundial. Exatamente, ele começou a se posicionar na guerra da Ucrânia, porque ele percebeu. Na pandemia, ele doou $1 milhão para a Organização Mundial da Saúde. Ele tá. Porque é isso, gente, não existe a isenção total. E no caso do Yuval, tem uma fala homofóbica muito grande do governo, né? E ele é abertamente gay. Então, você tem diplomatas, jornalistas, acadêmicos, professores de legislação, de direito, está todo mundo se posicionando, não só nas ruas, em diversas esferas, mesmo as comunidades judaicas e de israelenses expatriados, agora em Roma, estão fazendo um barulho também. Né? Então, enfim, demorei a beça para responder, mas Bibi e Erdogan super comparáveis, e acho que a prisão, um foi e outro não quer ir. Não tem precedente. Eu falei, a Turquia está festejando 100 anos, Israel está nos 75 anos, não tem precedente na crise que a gente está vivendo atualmente. Talvez nos anos 70, quando teve a mudança com Begin, mas, enfim, para onde isso vai, depois a gente pode falar. Monique, você deu vários exemplos aí, que a sociedade israelense é super aberta e democrática, e tem vários prêmios Nobel, tem o Harari, que você citou, tem um monte de jornal, né? Impressionante. Agora, esse viés autoritário do Netanyahu, ele se explica, como é que se explica ele? É uma questão demográfica que tem a ver com em Israel, eu lembro que tem aquelas populações de judeus ortodoxos que têm assim 10 filhos, isso pode explicar, ou uma outra explicação pode estar, aí uma provocação, nessa aproximação que Israel teve com as ditaduras do Oriente Médio, né, que é uma coisa que começa com 2016, ali com o Trump, né, que faz essa costura e não sei, como é que você explica esse viés, essa força autoritária agora do Bibi Netanyahu?
Eu acho que tem duas coisas aí, e ontem, como eu sou ex-aluna da Universidade de Tel Aviv, eu assisti até um debate que reforça um pouco isso que eu vou falar para vocês. Um tem a ver com a demografia, quer dizer, quando Israel nasceu, né, você tinha poucos ortodoxos, tem o caso lá do o chamado status quo, aquele acordo que o Ben-Gurion fez com o Hazon Ish, que era um rabino, de que os ortodoxos não precisavam ir para o exército, que tinha subsídios, eles eram quase que um bastião daquele judaísmo que foi quase todo exterminado, né, no Holocausto. Então, você tem, por um lado, esses ultra-ortodoxos, né, com uma demografia gigante, com eles ganhando poder político, mas eles perceberam que tem um papel político importante, tanto que os dois partidos ortodoxos, né, o de Ashkenazim e de Sefaradim, então, de Mizrahim, estão na coalizão. Você tem também Israel cada vez mais é o país da OCDE com o maior número de filhos, ou 1, 2, né? E você tem esses direitistas e religiosos também. Eu não sei exatamente a percentagem, tem que ver, né, enfim, no que seria o IBGE israelense, mas é um número muito grande, a demografia, né, de uma população que se entende como de direita, como religiosa, e que guarda um grande ressentimento do que foi essa trajetória inicial, que eu falei para vocês, dos ashkenazim, laicos, né, como se desrespeitassem e tivessem muito preconceito, de fato tem, com judeus marroquinos, com judeus vindos do Iraque, né, porque também não se fala muito disso. Né? Quando Israel nasceu, sempre teve uma comunidade judaica gigantesca no mundo árabe e muçulmano. A partir de 48, historicamente, essas comunidades foram sendo expulsas. Ou, né, enfim, a comunidade judaica do Iraque foi quase que toda, 120 mil transplantados ali para a região de Ramat Gan, judeus marroquinos, cerca de 700 mil israelenses são marroquinos ou descendem de marroquinos, né? Isso também está por trás das relações próximas. Então, eu responderia para dentro de Israel, Duda, com essa questão da demografia. Mas, em paralelo, você tem, não é um raio em céu azul que a gente está vendo, tem articulações internacionais, né? Esses populistas todos, eles não estão atuando no vácuo. Né? Tem, eu não sei muito bem, mas essa Coelet Policy Forum, que eles estão falando que seria, né, um fórum que coleta recursos de bilionários, né? Essas articulações, não é à toa que o Bibi está dando a mão para a Meloni hoje, né? Essa relação e comparação que tem com o grande case que eles fazem é Polônia e Hungria, e os israelenses, os especialistas em direito de Israel, estão muito preocupados porque Polônia e Hungria têm constituição, né? E mesmo assim, olha o que aconteceu. Então, Israel a percepção deles é que Israel é muito mais frágil. Então, eu te responderia duplamente, internamente, a demografia, a esquerda, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, inclusive tem placas que eles falam Smolanim Bogdim, os esquerdistas são traidores. A percepção desse grupo é de que, né, aquele que ousa falar em paz é um traidor. Então, assim, a esquerda, não é que ela perdeu o poder, aquela narrativa ali está impactada quase que de morte, né, dentro. E aí você tem essa questão demográfica que explica. O próprio Bibi, ele não é um cara religioso. Esses dias botaram uma foto dele do lado do Ben-Gvir, lendo, né, uma Megillah, um livro, o pessoal ficou rindo. Quer dizer, em que medida ele está instrumentalizando politicamente isso por conta da sobrevivência pessoal, o que é muito perigoso. Tá, Tzipi Livni falou numa palestra recente que ele não pode falar que ele não tem culpa. Ele tem muita culpa, porque ele, exatamente por tudo que a gente falou aqui, ele é inteligente pra caramba, ele sabe dos danos à segurança de Israel que muitas coisas podem fazer. Né? Então, enfim, não sei se eu respondi muita coisa. Eu lembrei nisso do que o Netanyahu ele faz tudo o que foi preciso, né? Teve uma eleição faz pouco tempo que ele estava se aproximando dos árabes, né, nos bairros árabes, para ganhar voto. E aí ele se dizia que ele era o Abu... Yair. Abu Yair, né? Um dos filhos dele é Yair. Abu Yair quer dizer pai de Yair, né? Que no mundo árabe é comum isso, né? O pai vira o pai do filho, né? Mas, enfim, o que precisar fazer, ele faz, né? Impressionante, né? Posso? Claro. Eu queria perguntar para a Monique a posição israelense nessa, como se articula ou não se articula, vai ou não vai aproveitar o que parece ser a oportunidade política que essas maciças manifestações de rua estão apresentando. Não conseguiram formar governo, né? Tanto que Netanyahu se aliou à extrema-direita e voltou. Como você vê agora a possibilidade de eles retomarem o poder e exercê-lo numa direção talvez diferente?
Então, esse é o problema, né? Tá num vácuo. A princípio, ele conseguiu formar o governo, 64 cadeiras. O Herzog, né, o presidente, está tentando chamar para si algum grau de mediação, mas ele fala, não dá muito certo. Eu sigo e vejo, por exemplo, o Ehud Barak, o Gantz, o Lapid, sobretudo, né? Quando eles postam nas redes sociais, e aí o meu hebraico, né, que não era usado para nada, agora estou usando muito, o povo na hora fala, fica quieto. Isso não é você também você não foi competente, você está por trás disso. Então, mesmo essas figuras que estão indo, e que é importante, a Tzipi Livni está participando, o Gantz tem ido para a rua, que eu falei que é o diferente do que a gente vê, né? Está todo mundo nas ruas, inclusive ex-chefes do Shin Bet, tá? O Yuval Diskin, que é casado com uma brasileira, ele está falando, eu fiquei assustada, né? Porque o Shin Bet é tipo FBI israelense. Então, essa oposição, existe essa percepção de que eles foram, por um lado, né, eu achei lindo, mas eu sabia que a chance de durar, né, era muito pouca, esse Frankenstein, que foi o Gush Shinui, essa coalizão da mudança, né, com o Lapid e o Bennett, né, que parecia... Agora a Turquia, espero que eles olhem para Israel e sejam mais eficientes nesse Frankenstein que eles estão montando para se opor ao Erdogan. Então, assim, a percepção de que eles foram ineficientes, de que não foram competentes, a própria esquerda também, né, está muito rachada, existia aquela ideia de juntar o Meretz com a Vodá, não foi adiante, enfim, a percepção de que não foram competentes, não falam em nome deles, então isso me deixa um pouco desesperada no sentido de que, tá bom, parece Primavera Árabe, né, a gente sabe que não quer, mas o que a gente quer no lugar? Não tem, na minha avaliação, não tem uma liderança que consiga congregar isso e, enfim, isso é um grande problema. Assistindo ontem aos 3 professores da Universidade de Tel Aviv, um de Direito, um de Ciência Política e um de Economia, eles estão esperançosos. Então, eu vou me apegar a eles, falando que, pela primeira vez, eles estão vendo grupos, inclusive tem um que era ortodoxo, veio de família ortodoxa e não falava com a família, e que a família está se aproximando. Então, grupos que nunca se falaram estão percebendo essa ameaça existencial, né? Em que medida isso não é uma janela de oportunidade, e mesmo palestinos falando, olha, vamos aproveitar e discutir o elefante na sala, né? Então, assim, pode ser, é o meu sonho de consumo, que esse barulho todo seja a oportunidade do país se repensar de fato, inclusive encarando o elefante na sala, que é a ocupação. Adoraria, tá? Mas eu não vejo uma figura que consiga capitalizar isso, e o ponto que a gente não falou, que é o outro elefante na sala, né? Os Estados Unidos não comparecem. Não é que os Estados Unidos não comparecem, a China está chegando, vocês viram hoje. A gente nem falou do que aconteceu hoje, né, dessa aproximação Irã-Arábia Saudita mediada pela China. Isso a gente já cantava essa pedra, né, que desde o governo Obama os Estados Unidos saíram do Oriente Médio. O Biden está cheio de problemas internos, né, ele tem que encarar o próprio Partido Democrata, ele tem que encarar o Trump, ele tem que encarar a guerra na Ucrânia, que é essa aliança... A guerra na Ucrânia, a China em outras questões, e o Oriente Médio é vespeiro, e o Bibi sempre tratou muito mal o Obama, e o Biden era vice do Obama. Então, eu, sinceramente, se vocês acharem um adulto no recinto, me falem. Eu, desculpa, estou gastando aqui os meus momentos no Twitter, ainda não achei. Mas pode ser uma oportunidade bonita, se tiver um líder, ou uma líder. Precisamos de mulheres. E essa retirada americana realmente está marcando muitos fatos que a gente está vendo, né? No Afeganistão, a aproximação de Israel com esses outros países árabes. E aí, o que eu tô imaginando dessa aproximação agora de Arábia Saudita e Irã é que a Arábia Saudita falou, puxa, se os americanos estão indo embora, deixa eu pelo menos ter um pouquinho de controle sobre esse meu vizinho aqui problemático, região, né? Então, aí, só para a gente vir para o Bibi, porque uma das cartadas do Bibi, de fato, a gente não falou sobre isso, mas os acordos de Abraão, que sim é um marco histórico na região, quer dizer, a normalização, Israel já tinha paz com o Egito e com a Jordânia, que de fato eram inimigos históricos e países fronteiriços. Não tem paz e tem problemas com a Síria e com o Líbano, que são as outras fronteiras. Mas a normalização de Israel com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos e com o Sudão, sim,
né? Enfim, foi um marco importante, né? De fato, tem israelenses viajando para o Golfo, né? O Marrocos conta com turismo israelense para sua retomada pós-pandêmica. Não é só entre os governos, existe algo mais palpável. E só aconteceram, sobretudo, essas normalizações com os Emirados e com o Bahrein, porque a Arábia Saudita permitiu. A gente tem que entender, né, que, enfim, o MBS permitiu. Então, havia essa aposta, né, quando o Biden foi ano passado, o Biden vai agora falar que vai normalizar com a Arábia Saudita, que, né, o Bibi voltando seria ele a trazer, ele prometeu um pouco isso, a normalização das relações de Israel com a Arábia Saudita. Não é que isso não aconteceu, é que a Arábia Saudita, Israel e a Arábia Saudita, os pilares da presença, né, das relações dos Estados Unidos no Oriente Médio, a Arábia Saudita agora está normalizando com o arqui-inimigo existencial de Israel, que é também da Arábia Saudita. Né? O pessoal do Conexão Israel fez hoje, que é um grupo muito legal que eu recomendo que sigam, fez um fio, né, falando o que pode ter cobrado por trás, né? Enfim, se tem, enfim, uma questão nuclear, não sabemos, tá? Mas isso dá mostra a fraqueza do Bibi Netanyahu nesse momento, né? Enfim, internacionalmente, né? Sim. Não, e para dentro de Israel. Ele sempre foi o Mr. Security e o Mr. né, International Relations, Foreign Policy, e essa cartada que seria importante, né? E porque também tem uma narrativa de que era possível normalizar com os países árabes sem resolver a questão palestina, né? Mas também não dá. Não dá. E a Arábia Saudita tem as cidades sagradas do Islã, e, enfim, é mais complicado. Ótimo. Monique, super obrigado pelas explicações. Puxa, foram 2 super aulas juntas aqui, de Turquia e Israel. Essa foi a Monique Sochevski, historiadora, professora do IDP em Brasília. E esse foi o 16º podcast Latitude. Todo sábado, às 18h, nós estamos aqui conversando sobre assuntos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira. Obrigado, Monique. Obrigado, Monique. Volto a pedir, como sempre, que os espectadores cliquem no sininho para receber as atualizações, espalhem a palavra do Latitude, façam a internet entender que nós trazemos gente interessante para conversar conosco aqui no podcast. E é isso. Bom fim de semana a todos. Obrigado, Monique. Tchau. Tchau, até a próxima.